Hoje temos mais um programa do Painel Feminino, programa feito para você, mulher de Cubatão e da nossa região. Aqui vocês têm voz. Fiquem comigo. Gente, mais um programa do Painel Feminino e novamente eu estou tendo o prazer de receber a Terezinha Barbosa. Ela é uma profissional muito capacitada aqui da nossa cidade e vai nos relembrar da trajetória dela de vida, de trabalho e as novas novidades com relação aos cursos que ela ministra para as mulheres aqui do Polo Industrial de Cubatão. Prazer ter você comigo aqui, Terezinha. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Vamos lá conversar sobre as mulheres na indústria. Terezinha, vamos relembrar um pouquinho, como é que você chegou a escolher a profissão de montadora de andaime, que é uma profissão não comum, não para uma mulher. Sim. Não era, né? Porque hoje em dia já está mudando. Como é que você entrou na carreira? Bom, na verdade foi a profissão que me escolheu, né? Como eu costumo dizer. Eu fui para um processo seletivo, onde as mulheres estavam se inscrevendo, a maioria para ser pintora. Só que aí nos processos eu fui da última turma. Aqui em Cubatão? Não, isso foi em Araucária, na Repar. Eu iniciei lá em 2011 e aí teve esse processo seletivo e então acabou que no final contrataram as mulheres, né, para ser pintora e aí me restou a turma de andaime, exato. Na época não tinha. Não tinha e você não conhecia nada da área? Nada. E anteriormente, você tinha que ocupação? O que te levou a procurar mesmo a vaga de pintora na área? O que te motivou a isso? Olha, eu era doméstica, trabalhava em casa de família. E aí foi uma amiga minha que comentou sobre esses cursos que estavam fazendo capacitação, porque a mão de obra na cidade estava difícil e ia ter uma obra muito grande lá. Araucária? Em Araucária, isso. No Paraná? No Paraná. E aí eu fui para o processo seletivo, passei, né, em todas as fases, e aí fui para o processo seletivo de montagem de andaime, eram 54 mulheres para 15 vagas, e eu fui uma dessas 15 bem concorrido. Que foi bem concorrido. E aí consegui passar nos processos, fui para o Senai, fiz o treinamento pelo Senai, né? E aí depois ali eu comecei na área como meio oficial de montagem de andaime. O que é uma meio oficial? Meio oficial a gente entrou, então tinha alguém que apadrinhava, né, as mulheres. Como se fosse um ajudante. Exato, ele nos ensinava. Então de início a gente não subia na altura, né? Então a gente foi conhecendo melhor todo o procedimento de montagem, posicionamento, aos pouquinhos indo para a altura. E aí foi onde eu comecei a pegar amor pela profissão e decidi ficar nessa profissão aí. Quantos anos já, Terezinha? São 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí, nesse meio tempo, você ficou em obras só lá? Como é que você veio para Cubatão? Na verdade, eu iniciei, né, lá em Araucária e depois eu comecei a viajar para fora, que foi onde me surgiram as oportunidades. Então, nas paradas? Isso, exatamente. Né? Inclusive, teve uma parada lá na refinaria mesmo. Fiquei um período, por ser mulher, daí foi mais difícil também para retomar. Né? Então, nessa trajetória, teve uma empresa que a gente fez uma parada dentro da refinaria, foi uma parada de emergência. E essa mesma empresa fez o convite da gente viajar mais 2 meses para fora, né? Era eu e uma outra montadora, a Fernanda. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essa empresa, fomos para a parada e acabamos ficando nela. E quando ela veio para Cubatão, ela fez o convite para a gente vir também. E aí vim e fiquei 5 anos nessa empresa, que era a Vitalmonte. Aí veio em definitivo? Vim em definitivo para cá. E aí, no período da pandemia, voltei para a minha cidade, que a minha cidade é Araucária, né? Família de lá. Então, eu retomei para lá com os meus 2 filhos. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade novamente de retomar para cá com o convite da empresa Quality, que estava querendo contratar mulheres para essa profissão e não encontrava ninguém. Então, a Quality foi, aqui em Cubatão, a primeira empresa que abriu as portas para as mulheres nessa função? Dentro da refinaria, sim. Dentro da refinaria foi. Até, inclusive, quando eu recebi a proposta, assim, fiquei surpresa, né? Porque já fazia um bom tempo que eu estava sem exercer a profissão, né? Por conta da pandemia também.
e muito difícil, né, para nós mulheres sair e retomar o mercado de trabalho. Então, por vários motivos, vários né, Terezinha? motivos. E na época ainda era mais complicado, né, por conta de vestiário, vestimentas, né? Ainda mais eu que sou da estatura não muito grande, né? As empresas não estavam ainda habituadas, não tinham ainda mulheres na área, né? Muitas. Exato. E aí, depois disso, abriu uma janela para as empresas se obrigarem a se ajustarem a essa condição de receberem mulheres? Bom, aí quando eu cheguei aqui na refinaria que eu comecei a conhecer, né, que eles tinham o comitê das mulheres aqui e que estavam, né, dando oportunidade assim para outras mulheres, aí eu me deparei somente com uma montadora, né, dentro da refinaria, na RPBC. Aí foi onde eu pensei, cadê as outras mulheres? Por que não? Então ali me surgiu o desejo de ajudar as outras mulheres daqui da cidade a se tornarem montadoras de andaime. E aí logo depois disso é que você teve essa ideia de formar mulheres na tua profissão? Sim, exato. Então, e como você botou isso em prática? Porque era um sonho e você precisava de ajuda, de pessoas para te apoiarem com isso. Como é que foi esse início? Olha, eu confesso assim que Deus preparou as pessoas certas, né, para que a gente pudesse fazer esse projeto acontecer. Então, de início, eu conheci a Marli, né, que foi até numa palestra que ela deu dentro da refinaria. E quando eu fui conhecer o projeto dela, eu comentei com ela sobre esse meu desejo, né, de ajudar as mulheres daqui. Assim, vontade a gente tem, né, como diz, precisa de recursos. Aí então ela me apresentou a Solange, não conhecia a Solange ainda, conheci a Solange através de uma ligação online, né? Que a Solange fez. Conta para as pessoas quem é a Solange. A Solange é uma professora dentro do Instituto Federal, né? Que ela já tem o MIC, Mulheres, Iniciativas e Criatividades, que já tem um projeto voltado para mulheres. Então quando apresentei a minha ideia para ela, ela já transformou tudo e vamos fazer acontecer. Então, a partir daí, a gente saiu, né, em busca das empresas para fazer parceria para que o projeto tivesse os recursos necessários para poder fazer as aulas e os treinamentos. Então, a gente precisava de espaço, material, EPI, alimentação para essas mulheres também, né, que as mulheres eram de vulnerabilidade de renda. Então a gente precisava trazer essa alimentação porque o treinamento seria meio período. De início foi meio período. Uhum. E aí depois aí a gente começou a fazer as parcerias, né, com as empresas. A Rocha Forte foi uma das empresas que entrou de parceria conosco. Como que eu posso expressar? O recurso que ela entrou, né, com ajuda, assim, foi o ambiente deles lá, né, que é o CDI da Rocha Forte, onde eles têm um material já todo, né, de andaime próprio. Porque não são só as aulas teóricas, né? Não, a prática... Tem que colocar a mão na massa, Exato. Então, a prática é o mais essencial, né, que aí eles têm conhecimento do manuseio da chave, manuseio do material, tudo com segurança, né? E de lá para cá, Terezinha, quantas mulheres você já formou na área? Pelo projeto, a gente já formamos 40 mulheres aqui em Cubatão e 9 em Mauá, que também fizemos parceria com o Instituto Federal de Mauá. O ano passado, a gente formou 9 mulheres em Mauá. E essas mulheres, depois de feito o curso, vocês já conseguem encaminhá-las, pelo menos para uma entrevista, para um processo seletivo? Sim, inclusive a gente já conseguiu alcançar 75% dessas mulheres já formadas aqui já dentro do mercado de trabalho. Aqui mesmo em Cubatão, em Mauá, no caso. Isso, em Mauá, infelizmente ainda a gente não teve nenhum êxito, né, referente a contratações, mas temos uma das nossas alunas que formou com a gente aqui no início, na primeira turma, que já está trabalhando em Mauá pela C3, né, então ela sobe todo dia. E as demais são aqui por Cubatão e Guarujá também. Todas na área da Petrobras ou não? Não. Na área da Petrobras tínhamos 11 montadoras, 12 comigo, né?
E as demais era no Porto, temos também no Guarujá, né, lá pela Prime. E agora, por último, a gente teve algumas que foi para a Iara. As empresas, geralmente, elas mudam, né, de ambiente, às vezes está no Porto, Iara, Sim. então ela tem contrato, aí ela faz essa mobilização com as meninas. Então, a Manserve, a Fast, a Alfa também, né? Muitas empresas, né? Tivemos bastante empresa. Hoje, contando, a gente iniciou, né, como eu comentei, de início o projeto com 5 empresas parceiras, né? Só na parte do que a gente precisava para o projeto. Hoje, contando com as empresas que contrataram, a gente tem 25 parceiros. Bastante. 25, temos bastante. Eles encabeçaram mesmo o teu projeto, né? Sim, inclusive o pessoal da RPBC foi um grande apoio, né, de início para a contratação dessas alunas com as terceirizadas que já estavam ali dentro. Eles deram, digamos que uma preferência por essas moças. Sim, teve, né, a parada onde as empresas buscaram essas profissionais. Eles têm um percentual que eles têm de Isso, por de contratar início mulheres? foi 4%, né, de mão de obra feminina. A gente está esperando que esse número aumente, né? É pouco, mas em vista do que era, que não era nada. Exato. Né? Já é Inclusive, uma grande... nas últimas paradas que teve ali, assim, era um aumento de mulheres em todas as profissões, assim, que até mesmo a gente ficava pensando, estava escondida todas essas mulheres aí, né? Mas eu acho que seguindo o seu exemplo hoje, elas buscam novas oportunidades, né? Sim. Elas não ficam paradas, elas buscam algo mais, o melhor. Exatamente. A gente teve até um bom retorno referente a isso, porque a gente também tem as ações dentro do projeto, não só, né, no treinamento com as alunas, mas temos também as ações que fazemos o Recicla Mais Mulheres, onde a gente traz essas alunas novamente, né, para o Instituto Federal e a gente revê, né, montagem, desmontagem, conversa sobre como está sendo a experiência para elas. Dentro da empresa. Exato. Então, a gente consegue ter aquela dinâmica, né, de saber como é que elas foram recebidas, como é que está sendo essa nova oportunidade na vida de cada uma. Não é só aquele pouco tempo do curso, né? Não. Vocês têm essa preocupação. Temos. E aí, isso aí ajuda bastante, né? Que a gente consegue conhecer um pouco de como é que foi, né, a experiência para elas e quais os desafios, né? São muitos. Muitos. Bom, nós vamos dar uma paradinha, a gente vai para um breve intervalo e a gente já vai voltar e eu quero conversar sobre isso, sobre os desafios que são encontrados pelas mulheres dentro das empresas hoje em dia. A gente já volta. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. De volta para o segundo bloco do programa Painel Feminino. Terezinha, no bloco anterior, você terminou falando dos desafios que as mulheres encontram para estarem dentro da área, né? Hoje em dia, por exemplo, você já falou sobre o ambiente, né? Sobre as instalações, mas, por exemplo, as mulheres sofrem algum tipo de preconceito, os homens se sentem ameaçados com essas mulheres na área porque elas estão fazendo as mesmas funções, existe um pouco de machismo, de preconceito, a faixa salarial difere de um homem para uma mulher. Quais são os desafios encontrados por vocês? Bom, os desafios sempre vai ter, né? Em relação a essa questão de... Eu não sei nem se pode se dizer que é preconceito ou insegurança, né, da parte dos homens. Uhum. De início, quando teve esse retorno, né, das mulheres estarem sendo contratadas, a gente ouvia muito, né, como eu estava na área, a gente ouvia muito dos homens dizer que as mulheres estavam tirando umas piadinhas. Exatamente. Né, tirando a vaga de um amigo, de um pai de família. Ah. Aí eu
né, estando no lugar, aí eu falei, sim, mas essas mulheres também são mães de família. Também. Né? Então, a gente precisa enxergar o outro lado. Então, foi onde eu comecei a perceber, não é só o nosso lado, é o lado dos homens também. Né? Porque, assim, a gente está chegando num ambiente que era predominado por eles, né? Então, tanto o impacto conosco de chegar, né, como é que eu vou ser recebida, como é que vai ser, é um impacto para eles também, porque muda toda aquela rotina deles de terem uma conversa de homens para homens, né? Então, tipo, as mulheres estão chegando. Então, esse foi um dos desafios que eu percebi, né? E sempre tem aquelas pessoas, assim, que tem um pouquinho mais de preconceito, né? Referente a trabalhar com outras mulheres, né? Então, até a convivência até começar a enxergar que aquilo ali é uma coisa natural, porque os homens vivem com as mulheres vivem com os homens, né? Então, a gente sempre foi feito um para ajudar o outro. E aí, era isso que precisava que eles entendessem. Que vocês não são uma ameaça, Não né? somos uma ameaça, que a gente estava ali realmente para somar com eles, né? E falar, mas a mulher não tem a mesma força de um homem. Exatamente, por isso que a gente está na sua equipe, para a gente se ajudar. O que eu não puder, você vai me ajudar. Né? E a mesma coisa, eu estou aqui para lhe ajudar. E a gente tem aquele dom, né, de manter o ambiente mais organizado. Então, isso também eles foram percebendo, né? Uma mudança, houve uma mudança. Exato. Então, aí chega aquela concepção, assim, que realmente a gente sempre teve esse, vamos dizer assim, é um quebra-cabeça, né? Que aí tá faltando alguma peça ali, mas ele só percebe quando a peça chega. Então, é mais ou menos por aí. Cabe as duas partes se entenderem e quebrarem isso, né? Trabalharem juntos, em conjunto. Sim, inclusive tivemos algumas ações também dentro do projeto, onde fizemos o Recicla Mais Empresa. Então, a gente trouxe também as empresas que contrataram essas mulheres, fizemos um convite, né, para representante das empresas, para eles também falar como é que foi, né, para a empresa estar recebendo as mulheres nessa profissão. Ouvi-los também. Sim, exato, para poder entender, né, um pouco também o lado deles, né, tanto como empresa como funcionários. Então, isso aí foi uma dinâmica muito boa, porque aí você consegue se colocar no lugar, né? Então, aí você consegue já como é que trabalhar com isso para que venha a ser melhor ainda. Para cada vez ficar mais fácil esse entendimento, né? Exatamente. Terezinha, uma curiosidade, você tem filhos, né? E eu sei que você tem uma menininha pequena. Quando você estava grávida ou com a sua bebê pequena, você já estava trabalhando na área? Sim, sim. Eu iniciei em 2011, eu tinha só o meu filho mais velho, que hoje tem 20 anos. Né? Ele tinha, na época, acho que uns 4 anos. Bem pequeno. Era bem pequeno. Então, os outros já era da profissão. E você conseguiu conciliar isso, a gestação, o trabalho na área, depois a licença maternidade, o retorno ao trabalho? Olha, as minhas gestações, por incrível que pareça, eu tive num período que eu não estava dentro da função. Você conseguiu. Exato. Já a última, que foi a Gabriele, quando eu tive a proposta de vir para Cubatão novamente, ela estava com 5 meses de nascida. Muito novinha, um bebê. Novinha demais. Então, ela chegou aqui, eu amamentava, e foi todo um processo, né? Até, inclusive, o pessoal que trabalhava comigo falava, nossa, às vezes a gente olhava o macaco dela, estava todo molhado, porque começava a esgotar o leite, vazar, né? Mas aí foi tipo uma coisa assim, trabalhando ali, muito natural, né? Aí eu ia lá, me secava, daqui a pouco o peito vazando de novo. Foi um processo, mas eu venci. Fiquei 3 anos na Quality, né? Era para estar ali novamente, mas aí eu pedi para sair, né? Precisava sair do aluguel, então eu pedi para sair. E agora estou cursando, né? Técnico de segurança. Ah, você está fazendo um novo curso? Sim, estou fazendo um novo curso, até para aprimorar, né, a minha parte da instrução e também a consultoria. E no curso, só você dá aula? Você é a única professora, instrutora? Sim, no projeto eu tive 2 voluntários, né? Que era o Afrânio, que era o nosso coordenador dentro da Quality na época, e o Thales, que era um dos montadores, que era da minha equipe. Então, eles foram uma ferramenta bastante essencial, né?
durante esse processo todo, porque 20 mulheres para você treinar é difícil, né? Sim, para uma pessoa só. Exato. Então eu tive o apoio deles e aí nas práticas eles sempre estavam comigo. Porque você sozinha seria muito difícil dar conta. É difícil. É muito difícil. Para 20 mulheres é difícil, porque aí você não consegue, né, acompanhar, né, de o perto, desenvolvimento, né? de cada uma. Então a gente dividia, né, as 20, aí você fica com tanto, e assim a gente dividia. E o curso que você já deu e os que você ministra, ele leva quanto tempo para uma mulher se formar uma montadora? O curso são de 40 horas, né, sendo 8 horas de teórica e aula prática são feitas 16 horas. Né, e aí depois a gente tem o treinamento de NR35, que é o trabalho em altura. Que é obrigatório. É obrigatório. E todas saem com certificado. Todas saem com certificado de montagem de andaime e NR35 também. E tem uma faixa etária mínima e máxima? Qual é a procura das mulheres? Que idade? Temos de todas as faixas etárias. Né? A mais nova que tivemos tinha 18 anos, né? Que é de 18 acima, e duas de 49 anos. Inclusive, essas aí achavam muito difícil, né, a inserção dentro do mercado. Elas fizeram... Até por conta da idade. Elas ficaram inseguras no início. Mas a gente vai fazer, mas com 49 anos, será que a gente vai ser contratada? E hoje elas estão aí trabalhando. Que bom que elas não passaram por essa dificuldade da faixa etária, porque existe, né? Exato, infelizmente existe, né? Esse etarismo. Sim, e uma delas conseguiu, né? A Ednete, hoje ela trabalha na Normatel. Com isso? Com isso. Já que tem bom. 1 ano e pouco. As meninas que entraram ali já estão com quase 2 anos já dentro da... E como é que funciona? Elas ficam numa empresa, aí termina aquela parada, outra chama, elas são na verdade, novamente? Essas meninas que entraram, teve algumas, né, que trabalhou durante a parada e saiu, mas teve as que ficaram fixo também, né? Então, teve um êxito muito bom em relação a isso. Vamos conversar então um pouco agora sobre essa sua nova fase de consultora. Você, além dos cursos que você já dá em parceria, no projeto, em parceria com o Instituto Federal, você tem um curso particular? Como funciona isso? Sim, devido à grande demanda, né, de procura de mulheres, como o projeto é voltado para as mulheres que têm baixa renda, etc., tem muitas mulheres que já estavam trabalhando, né, principalmente dentro da área da refinaria, que teve conhecimento e me procuravam. Por que você não dá treinamento particular aí? Porque nem todas conseguem se encaixar no projeto, né? Exatamente. E a procura foi muito grande, né? Na segunda remessa que a gente fez do projeto, tivemos 97 mulheres inscritas para 20 vagas. Nossa, é muita. Então, aquelas que têm condição, elas vinham procurar. Por que você não faz? Aí eu falei, olha, como a procura está grande, por que não? Então, aí eu fiz parceria, primeiramente com a Valian, que é uma empresa de segurança, né, lá de São Bernardo do Campo, ela é de lá. E aí, fizemos parceria, formamos de início, a primeira turma foi 16 e na segunda foi 9. Incluindo homens também. Então, tá. Aí você não restringiu somente a mulheres, né? Não, aí não restringimos somente para mulher, fizemos para homens e mulheres também. E esses cursos foram dados aonde? Aqui em Cubatão? Aqui mesmo, permanecemos com a parceria com a Rocha Forte. A Rocha Forte está forte mesmo com a gente, né? Então, continuamos com o espaço da Rocha Forte. Os treinamentos também com a Valiana, que era a empresa que já tinha de NR35. E agora, recentemente, eu fiz parceria com o Bruno Bibiano Treinamentos, que é um professor, né, que também dá treinamento, mas ele é da área de brigada de incêndio. E aí ele também é da Fortec, né, meu professor de segurança. Uhum. E aí, como a gente tinha uma demanda, né, de procura aqui, acabamos fazendo parceria também aqui e alguns alunos fizeram o curso com a gente. Então, a tua intenção não é só se restringir mais só a montagem de andaimes. Nessa nova parceria, vocês querem ampliar para outras funções também? Sim, exatamente.
exatamente, a gente pretende... É porque aqui são as funções muito variadas, né? Até inclusive dentro do projeto mesmo a gente sempre deixou em aberto, né? Até mesmo para as empresas aqui do Polo, para que pudessem, né, enxergar assim essa nova modalidade de poder qualificar as pessoas da cidade em si. Sim, né? e absorver essa mão de obra, né? Sim, exato. Capacitadas. Porque a gente vê que a defasagem é grande, né, em relação a isso. Então, se você for ver, às vezes temos mulheres e homens qualificados em outras profissões e muitas das vezes não têm oportunidade, né? E aí temos inclusive uma das nossas alunas que fez o curso com a gente, ela era técnica de segurança, formada, né? Mas nunca teve oportunidade, né, dentro da profissão. É bem comum. É bem comum, né? Técnicos de meio ambiente. Sim. Se formam, mas não conseguem exercer a profissão. Exatamente. E aí ela fez o treinamento conosco. Passado um período veio uma oferta para ela de entrevista, né? Aí ela chegou lá e ela ligou, ela falou, olha, só eu aqui no meio dos homens, como é que vai ser? Eu falei, olha, você está aí, você está capacitada, e era para técnica de segurança. Aí chegou no final, ela foi uma das selecionadas porque ela tinha NR 35 e 36 e ela ia ficar de segurança justamente para aquela profissão. Por conta disso. Aí como ela já tinha conhecimento de uma capacitação. Muito. Ela não tinha esse curso. Aí, não, ela tinha técnico de segurança, como todos os outros que estavam ali com ela também tinham. Mas ela foi selecionada por conta que ela tinha o treinamento de NR 35 e 36 e era o que eles precisavam dentro daquela função. Foi um diferencial, fez toda a diferença. E hoje ela já foi qualificada, né, já mais 2 vezes. A gente fica muito feliz de saber, né, de que as ter esse alunas retorno, né? De ter esse retorno. Que bom, Terezinha. E esse novo curso que você está dando, você está se dedicando agora só aos treinamentos ou você também está trabalhando na área como comumente já faz? Como é que está? No momento não estou trabalhando na área, mas eu estou em aberto, né, para exercer a profissão ainda. É possível conciliar o treinamento e o trabalho na área. Exato. Né, o projeto sempre vai manter, né, seja aqui, para fora. A gente está aí, Instituto Federal, onde tiver Instituto Federal, a gente tiver o trabalho para ir, a gente vai, já leva o projeto junto e assim a gente vai seguindo. E esse ano vão ter novos cursos pelo projeto ou ainda não? Não sabe? Agora, no segundo semestre, precisamos fazer mais uma turma, por conta que, como a gente conseguiu 75%, né, a nossa meta era essa, atingir os 75%, a gente qualificar, né, formar mais uma turma, ou então se tiver possibilidade de fazer parceria com outro Instituto Federal fora, também estamos aí preparadas para formar outra turma, seja aqui ou em outro lugar. Então as mulheres podem esperar um novo curso e se candidatarem às vagas, né? Sim, exatamente. Bom, o programa está chegando ao fim, Terezinha, foi um prazer te receber aqui novamente, falar sobre os seus projetos, sobre o trabalho que você faz, que é maravilhoso, né? Capacitar essas mulheres e ajudá-las. E eu queria que você deixasse o teu contato, o contato para os cursos particulares, né? E para quem se interessar em participar do projeto pelo Instituto, pode deixar o seu contato, por favor. Bom, para quem tem interesse de conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né, do projeto, fazer o curso de montagem de andaime, pode seguir na rede social, né, que é o Instagram, Terezinha Barbosa Instruções e Consultoria. Lá vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho, como funciona. E quando tem novas turmas também, colocamos lá na página, né? E também tem o WhatsApp, 13981 78 22 24. Então, ficamos por aqui. Desejo bastante sucesso para você e para suas meninas. Obrigada. Que elas sejam ótimas profissionais, reconhecidas e capacitadas. Obrigada. Ficamos por aqui, gente.